Seca calma. Putin mobiliza 500 mil combatentes e recebe reforço de 50 mil soldados da Coreia do Norte. A participação da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia pode estar prestes a ganhar uma nova dimensão. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Moscou estaria se preparando para receber entre 30 e 50 mil soldados norte-coreanos adicionais. Caso essa movimentação se confirme, ela representaria uma ampliação expressiva do apoio militar de Pyongyang à Rússia. Zelensky também fez um alerta ainda mais abrangente. De acordo com o líder ucraniano, Vladimir Putin poderia ordenar a mobilização de aproximadamente 500 mil novos combatentes em um período de apenas algumas semanas. Putin realizará uma mobilização em massa sem declará-la oficialmente. Já estamos vendo muitas dessas medidas. Ele precisa vender a ideia de uma vitória. Mas não haverá vitória para ele na Ucrânia. Ele precisa tomar a região de Donbás. Nós não vamos nos retirar por conta própria. A iniciativa teria como objetivo fortalecer as forças russas diante da Ucrânia, mas também enviar um sinal de força aos países europeus integrantes da OTAN, aumentando a pressão diante do risco de uma escalada do conflito. A experiência acumulada pelos militares norte-coreanos durante sua cooperação com as forças russas também pode produzir efeitos importantes. O contato direto com o campo de batalha permitiria a essas tropas aperfeiçoar técnicas de reconhecimento por drones, ataques com veículos aéreos não tripulados e métodos para neutralizar drones adversários. Além disso, a exposição constante à vigilância aérea proporcionaria uma experiência operacional difícil de reproduzir em exercícios militares convencionais. Entretanto, a importância dessas tropas não dependeria necessariamente de sua participação direta nos combates. Uma das possibilidades seria entregá-las em missões de segurança dentro do território russo, principalmente em áreas próximas à fronteira com a Ucrânia. Dessa maneira, soldados russos atualmente responsáveis pela proteção dessas regiões poderiam ser deslocados para a linha de frente. Esse tipo de redistribuição permitiria a Moscou aumentar a quantidade de efetivos disponíveis para operações ofensivas, sem precisar necessariamente ampliar na mesma proporção o número de tropas empregadas diretamente em combate. Informações divulgadas por fontes ligadas à defesa indicam que cerca de 10 mil militares norte-coreanos já estariam posicionados nas proximidades da fronteira entre Rússia e Ucrânia, desempenhando principalmente funções de segurança. Paralelamente, aproximadamente 1.000 engenheiros de combate teriam sido enviados para auxiliar em atividades de desminagem. A cooperação, porém, não estaria limitada aos militares. Também surgiram relatos sobre o envio de aproximadamente 5.000 trabalhadores industriais norte-coreanos para a Rússia. Esses profissionais poderiam contribuir para ampliar a capacidade de fabricação de drones utilizados pelas forças russas, um setor que se tornou cada vez mais importante no conflito. Por trás dessa aproximação, existe ainda uma questão relacionada à capacidade industrial de Moscou. Após o colapso da União Soviética, a Rússia passou por uma redução significativa, tanto de sua estrutura de defesa quanto de suas forças terrestres. Como consequência, sua disponibilidade e capacidade de produção de determinados sistemas de artilharia e morteiros seriam inferiores às da Coreia do Norte. Essa diferença ajuda a explicar por que a cooperação entre os dois países ganhou importância estratégica. Pyongyang possui grandes estoques de munições e uma indústria voltada à produção de armamentos convencionais, enquanto Moscou dispõe de uma base industrial e tecnológica muito mais ampla em outras áreas. O resultado é uma parceria na qual os dois lados podem explorar capacidades complementares. Para a Rússia, o apoio norte-coreano pode ajudar a aliviar determinadas limitações de pessoal e de produção. Para Pyongyang,
A participação no conflito oferece uma oportunidade de adquirir experiência prática em uma guerra moderna, especialmente em áreas como drones, guerra eletrônica, vigilância e operações sob constante ameaça aérea. Se esse processo continuar avançando, a presença norte-coreana poderá deixar de ser apenas um apoio complementar à Rússia e passar a representar um componente cada vez mais relevante da estratégia de Moscou para sustentar suas operações na Ucrânia.